mas eu vi autoridades americanas sendo investigadas pelo próprio governo de Donald Trump. Pessoas serão destituídas dos seus cargos por estar ligado a governo anterior como o do Biden, a governos anteriores como o de Barack Obama. Você vai ver o nome de Barack Obama nesses dias aí sendo posto em algumas coisas. Eu tive uma visão, vocês vão ver depois, sobre o FBI, sobre o Pentágono, e vocês vão ver que é desde o governo Barack Obama, desde o governo Biden, e eles serão destituídos do seu cargo. Está para acontecer algo muito forte. Até o pequeno detalhe que vai acontecer. É algo que nunca aconteceu nas histórias entre os governos da América Latina e os Estados Unidos da América. Mas o que está para acontecer nos últimos dias é um grande apocalipse. É um grande apocalipse na democracia mundial. O que está para acontecer nos próximos dias. Então é como se fosse um impacto, um meteoro, né? Um meteoro desse aí, bem grande, umas 3 vezes desse meteoro, no mínimo, que vai impactar. No reino celestial, espiritual e físico. Reino espiritual, celestial e físico vai ser impactado. Você escreva o que eu estou dizendo, pelo Espírito Santo de Deus. Se Deus não brada do céu, é um brado estarrecedor. Mas eu vi o brado, e o brado dizia o seguinte: eu vou salvar este homem. Eu vou salvar este homem. Mais uma tremenda profecia com o apóstolo Reginaldo Rolim para a nação brasileira. A palavra do Senhor diz em Amós 3, versículo 7: porque o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Em live no dia 22 de setembro, o apóstolo Reginaldo Rolim entregou uma tremenda revelação de Deus para a nação brasileira. Segundo a palavra recebida, a intervenção vai acontecer de maneira inesperada e poderosa. Pessoas em posições de autoridades serão destituídas, pois o Senhor está movendo as peças neste tempo decisivo. O apóstolo declarou ainda que o Apocalipse vai se manifestar em alguns dias, trazendo sinais e acontecimentos que abalarão todo o Brasil. Será algo muito forte que marcará a história desse país. Esse governo não vai aguentar o peso do juízo de Deus e a democracia será rasgada, pois o Altíssimo está intervindo em favor do Brasil e de sua nação. Prepare-se, pois estamos vivendo dias proféticos que acontecem uma grande virada espiritual sobre o Brasil. Confira. Mas antes, se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o like para nos ajudar e ative as notificações para receber mais vídeos como este. Eu ter um pequeno, graças a Deus que agora foi um pequeno arrebatamento, Agora eu creio que não foi de espírito, foi de sentido, porque foi leve, mas eu vi autoridades americanas sendo investigadas pelo próprio governo de Donald Trump. Aquilo que está inserido dentro do governo de Donald Trump será descoberto, pode estar no Pentágono, vai ser expulso do Pentágono, pode estar no FBI, será tirado do FBI. Eu estou dizendo que eu vi, enquanto eu orava, do dia 21 para o dia 22 de setembro de 2025, do dia 21, entre o dia 21 e 22, do dia 21 para o 2022, para 22, do dia 21 para 22 de setembro de 2025, eu vi que havia uma fiscalização por parte de pessoas ligadas a Donald Trump, que estava olhando o Pentágono e o FBI. Pessoas serão destituídas dos seus cargos por estar ligado a governo anterior como o do Biden, a governos anteriores como o de Barack Obama. Você vai ver o nome de Barack Obama nesses dias aí sendo posto em algumas coisas. Homens, de que estavam ali dentro do FBI, dentro do Pentágono, desde o tempo de Barack Obama, que estavam dando sustentabilidade, que estava dando logística a tudo que acontecia em vários países do mundo. Dando assim uma certa segurança a essas pessoas para elas cometer tudo o que elas achavam que elas poderiam cometer. Então, cerca de 8 ou de 9 pessoas já foram detectadas. Eu tive uma visão, vocês vão ver depois, sobre o FBI, sobre o Pentágono, e vocês vão ver que é desde o governo Barack Obama, desde o governo Biden, e eles serão destituídos do seu cargo. Deus fala, Deus cumpre.
Deus fala e Deus cumpre, e a palavra de Deus diz que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele diz que faz, faz. Então, faça o favor de fiscalizar. A hora é 20 horas e 58 minutos. 20 horas e 58 minutos do dia 22 de setembro de 2025. 22 de setembro de 2025. Tá? Até para que as pessoas possam ser ajudadas para quando for fiscalizar. Agora são 20 horas e 58 minutos, do dia 22 de setembro de 2025. 22 de setembro de 2025. E que Deus possa abençoar vocês. Então eu tive essa visão, que desde o tempo de Barack Obama, ele tinha pessoa enxertada, inserida dentro do Pentágono, dentro do FBI, e essas pessoas já foram detectadas, vão ser afastadas, vai sair nos noticiários em breve. E também desde o tempo do governo Biden, essas pessoas irão sair. Eles estavam dando um certo suporte e um certo leve trás. Eu nunca imaginei que dentro do FBI e dentro do Pentágono poderia ter algum vazamento, eu nunca pensei, mas hoje eu tive uma visão do dia 21 para o dia 22 de setembro de 2025, e a visão me dizia justamente isso aqui. Então, aqui é um diário oficial, uma redação do céu. Uma redação do céu desce do céu e eu passo para você, e você fica sabendo antecipadamente até 72 horas de todos os fatos e acontecimentos. Então, no dia 18 de setembro de 2025, eu fiz uma live e Deus falava categoricamente sobre o dia 23 e 24 de setembro de 2025, aonde a diplomacia mundial será rasgada nesta data. Isso, para um bom entendedor da minha palavra basta, fica atenção. Olha, os deputados e senadores, com todo respeito a eles da direita, todo respeito do deputado e senador da direita, eles estão fazendo um papel, eles estão até lutando, mas eles estão assim, como se estivesse nadando, dando 100 braçadas dentro d'água e avançando uma. Eles estão como dando 100 braçadas e avançando uma braçada. Eles estão completamente débeis, sem força. A gente vê muita zoada e pouca ação definitiva, porque acaba em quase nada, como dizia há 10 anos atrás, acaba em pizza. Mas tudo vem pelo território nacional americano. E eu não venho dizendo de agora, eu venho dizendo há 1 ano e 7 meses atrás. Tudo que vai acontecer em território nacional brasileiro vai vir totalmente do território nacional, do território americano. E há 1 ano e 7 meses atrás, eu garantia que Donald Trump ganharia a presidência da República dos Estados Unidos, sentaria na cadeira presidencial, com ele estava a caneta, e com ele vinha um pequeno apocalipse. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Eu vou repetir o que eu disse e vai entrar em outra parte agora. Vai entrar em outra parte. Eu vi Barack Obama, eu vi Bin Laden, e eu vi pessoas no FBI, no Pentágono, que desde o tempo dos mesmos governos estavam inseridos, dando algum tipo de suporte a alguns acontecimentos na América Latina e nos outros países. Serão descobertos pelo presidente Donald Trump e sua administração e serão demitidos e penalizados. Eu digo que o que está com esse homem é um apocalipse. E o que ele fizer, ele será bem sucedido. E não existe nação na terra que consiga parar esse homem. Ele concluirá, ele irá concluir o que tem que concluir, o que Deus determinou para ele concluir. E não importa o que está nos jornais daqui deste local. Não importa o que vocês verem, sabe? Isso tudo vai mudar em poucos dias. Em poucos dias vai mudar. Em poucos dias vai mudar. Cuidado para não ser enganado. Cuidado para não ser enganado. Cuidado para pessoas que estão fazendo tudo para a destruição do Brasil, querer ficar bonzinho de uma hora para outra. E vocês que são cristãos, estão querendo acreditar. Você viu o que a esposa lá daquele rapaz fez? Ele perdoou o que matou o seu esposo. Mas aí o presidente dos Estados Unidos, você viu a fala dele? Você viu o que foi que ele disse? Depois que ela perdoou, você viu o que foi que ele disse? Olha, deixa eu dizer uma coisa, Deus é amor, mas antes de ser amor, ele é o quê? Justiça. O Senhor é amor, mas antes dele ser amor, ele é o quê? Justiça. Então, as pessoas devem pagar pelos seus erros e pelos seus pecados. Eles devem pagar pelos seus erros e devem pagar pelos seus pecados. Então, Deus é amor, mas antes de ser amor, ele é justiça. Está para acontecer algo muito forte. Até o pequeno detalhe que vai acontecer. É algo que nunca aconteceu nas histórias entre os governos da América Latina e os Estados Unidos da América. Os mínimos detalhes que vai acontecer nunca aconteceu. Nunca aconteceu os mínimos detalhes
nunca aconteceu. Os mínimos detalhes. É coisa pequena para muito. Mas você vê um presidente da maior potência armada bélica mundialmente falando e econômica dos Estados Unidos. Ele fazendo o que está fazendo. Ele está agindo de uma maneira que ninguém pensava que ele iria fazer. Mas o que está para acontecer nos últimos dias é um grande apocalipse. É um grande apocalipse na democracia mundial. O que está para acontecer nos próximos dias, agora são 21 horas e 6 minutos. 21 horas e 6 minutos do dia 22 de setembro de 2025. O que está para acontecer nesses últimos dias, e todos os olhares devem estar atentos na parte espiritual. A Bíblia diz que a nossa briga não é contra a carne, nem contra sangue, e sim contra todos os espíritos de potestade que param na região celeste. Então é como se fosse um impacto, um meteoro, né? Um meteoro desse aí, bem grande, umas 3 vezes desse meteoro, no mínimo, que vai impactar no reino celestial, espiritual e físico. Reino espiritual, celestial e físico vai ser impactado. Você escreva o que eu estou dizendo, pelo Espírito Santo de Deus. Escreva o que eu estou dizendo. No livro de Amós, capítulo 3, versículo número 7, diz: certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos profetas. Então, eu estou baseado nessa escritura da Bíblia, tá? Era um cometa, alguém botou aqui que era um cometa. Era um cometa, não era um meteoro. Alguém disse que era um cometa, né? Eu não sei se era um meteoro ou se era um cometa. Mas é 3 vezes maior o impacto. 3 vezes maior o impacto. Tem coisas grandes, surpresas poderosas. Eu venho dizendo isso desde o dia 18. Desde o dia 18 de setembro de 2025 eu venho dizendo isso. O horário são 21h09. 21 horas e 9 minutos do dia 22 de setembro de 2021. Para que não haja plágio, para que todo mundo tenha facilidade de poder fiscalizar essa live. E esses 2 fatos são imprescindíveis, esses 2 fatos são grandes demais e irão acontecer. Olha, são do Barack Obama e do nome dele, meu Deus, John Biden, o nome dele, John Biden. Barack Obama e John Biden. Sobre o descobrimento de coisas, tanto no Pentágono como no FBI, né? Vai ser descoberta alguma coisa e pessoas serão demitidas, afastadas, punidas com rigor. Então vai ser assim, tá? Vai ser assim. Que Deus abençoe a América, que Deus abençoe nós. Eu abençoo Israel. Eu abençoo Israel em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, 1 bilhão de bênção, e que Deus esteja do lado de Israel. Eu abençoo os Estados Unidos da América e o meu território nacional brasileiro. Pai, eu quero orar pelo Jair Messias Bolsonaro, pela sua saúde, para que tua mão toda forte e poderosa venha restabelecer a saúde daquele homem. Repreendemos todo mal, nós temos autoridade para repreender todo câncer. Câncer seja repreendida, toda infecção, toda pressão alta ou toda pressão baixa, seja repreendida do presidente Jair Messias Bolsonaro. E que os anjos do Senhor acampem ao teu redor e cumpra aquilo que tem que cumprir na vida deste homem. Assim também como todo o território nacional brasileiro, cada menino do território nacional brasileiro, são 26 estados do Distrito Federal. E toda a família que está me assistindo agora, preste bem atenção. Eu vi a mão de Deus, era a mão direita, e essa mão direita adentrava dentro do presidente Jair Messias Bolsonaro e mexia com os órgãos, né, com o intestino delgado dele. E eu vi novamente o intestino delgado, eu vi o baço, né, o intestino delgado e o baço. O intestino delgado e o baço dele. E vi as pernas dele, né, as pernas, e a mão de Deus passava sobre as pernas dele, né, através de suas circulações, através das circulações das pernas dele, através das circulações das pernas dele, tá? E a mão de Deus passeava sobre a circulação das pernas de Jair Messias Bolsonaro. Depois disso eu vi o intestino delgado e o baço do presidente. E eu vi o baço do presidente e Deus passando a mão sobre ele. E Deus dizia: filho, o que você está vendo? E eu dizia: eu estou vendo o Senhor passando a mão no baço, no intestino delgado do presidente Jair Messias Bolsonaro, no seu aparelho digestivo. E aí subia, né? Subia a mão, passava pelo coração e ia num aparelho respiratório do presidente. Passava a mão suavemente pelo coração de Jair Messias Bolsonaro, ia para o aparelho respiratório do presidente. E havia um brado, gente. Esse brado vinha do céu. Mas esse brado vinha do céu de uma forma tão grande e tão gigante,
que eu me assustei. O brado vinha do céu de uma forma tão grande, tão gigante, que eu me assustei. E o brado era bem forte, dizia: Reginaldo, contempla, porque é necessário eu fazer alguma coisa pelo Jair Messias Bolsonaro. É necessário eu fazer alguma coisa pelo Jair Messias Bolsonaro. É necessário fazermos alguma coisa pelo Jair Messias Bolsonaro. E se eu não fizer isso, será tarde demais. E Deus dizia o seguinte: diga para a nação brasileira que eu irei fazer. Esse brado que você está vindo do céu, essa visão que você está vindo da minha mão passeando sobre o corpo dele, você vai entrar em detalhes sobre a perna dele, que a minha mão está massageando a perna dele. Minha mão está massageando a perna. Ai, delebe, eu vou, e vai, meu Jesus, eu tive uma visão. Meu Jesus do céu. Jesus do céu. Essa eu não esperava não, Senhor. A minha mão estava passeando sobre as pernas dele, sobre as pernas de Jair Messias Bolsonaro. E a circulação dele, Deus estava massageando. Depois passava pelo intestino delgado e o baço. E a mão passava suavemente sobre o intestino delgado e baço. E aí subia a mão e ia passando suavemente pelo coração e encostava a ponta dos dedos nessa visão sobre o aparelho respiratório do presidente Jair Messias Bolsonaro. Um aparelho respiratório do presidente Jair Messias Bolsonaro. E eu vi uma voz grande, que eu sei, que tenho certeza plena e absoluta que é do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores: Reginaldo, diga que ele precisa se movimentar um pouco. Que ele precisa se movimentar um pouco. Ele precisa andar um pouco. Que ele precisa, Reginaldo, se movimentar um pouco. Que ele precisa, Reginaldo, se movimentar um pouco, Reginaldo. Diga à nação brasileira que ore para que ele possa se movimentar um pouco. E aí, gente, enquanto eu estava falando para vocês agora, eu vi uma visão. Como eu sou fiel à visão que eu tenho, eu prometi a Deus que, por mais que eu não entendesse a visão que eu pudesse ter, que eu iria sempre dizer essa visão. Embora eu não entendesse, embora eu não compreendesse, mas eu iria falar. Então eu vi agora, nessa visão, estou dizendo agora, o restante foi um arrebatamento de sentidos. A horas são 21h18. 21h18, eu estou com 7 minutos que eu comecei essa revelação. Então eu comecei a 21 e o quê? Uns 7 minutos desse aqui. E 9, mais ou menos. Né? 21h10. 21h10. Então, são 21h19 agora. Do dia 22 de setembro de 2025. 22 de setembro de 2025. Eu quero ter uma coisa para dizer para você. Nessa visão que eu tive agora, eu vi que ele precisava fazer uma pequena caminhada. Que ele precisava se locomover. É a parte espiritual. Eu estou sentindo aqui a minha volta, como se na minha volta aqui tivesse anjo de Deus. Como se agora aqui, nesse exato momento, tivesse anjo de Deus aqui agora. Como se agora, nesse exato momento, tivesse anjo de Deus aqui agora. E eu estou sentindo isso. Como nessa parte tivesse anjo de Deus. Tá? Tivessem anjo de Deus aqui. Eu estou sentindo uma presença muito forte aqui. Eu estou sentindo. Eu não esperava que isso acontecesse. É necessário, Reginaldo, que ele se locomova, que ele ande um pouco. Eu estou falando do presidente Jair Messias Bolsonaro. Adoradores. Né? Eu estou sentindo, gente, aqui. Que ele se locomova. E aí eu vi a próstata. Eu digo: Jesus, não. Eu vi a próstata. Eu digo: Jesus, não. E o Senhor me disse uma coisa: é necessário eu dar esse brado do céu para poder salvar esse homem. É necessário eu, o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, dar o brado do céu. E diga para a nação brasileira tudo que você está vendo. E agora está até pesado eu abrir a boca para falar, mas eu prometi que eu não iria esconder nada das visões que Deus me dá. Eu vi a próstata. E o Senhor dizia: é necessário dar esse brado do céu. E a nação brasileira orar, e vamos ver o que vai acontecer. Se Deus não brada do céu, é um brado estarrecedor. Mas eu vi o brado, e o brado dizia o seguinte:
eu vou salvar este homem. Eu vou salvar este homem. Não importa como, nem o que, não entendo, eu não estou entendendo o que Deus não explicou. Mas compreenda. Toda nação deve compreendê-lo. Toda nação deve compreendê-lo. Toda nação deve compreendê-lo. Toda nação deve compreendê-lo. Que Deus abençoe o apóstolo Reginaldo Rolim. Fique à vontade para deixar o seu comentário. Não se esqueça, se você ainda não for inscrito, já se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe com mais pessoas. Muito obrigado e que Deus te abençoe.